Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, a este momento diário de oração com a palavra de Deus. Alexia Divina, que estamos fazendo juntos nesse tempo da quaresma e quarentena, escutando e respondendo ao chamado de Deus para separarmos 15 minutos do nosso dia para estar a sós com a palavra de Jesus. Será que você consegue 15 minutos todo dia para estar a sós com Jesus? Claro que você consegue, porque mais do que você consegue, você precisa. Eu preciso desse momento todos os dias para me manter de pé, para me manter firme, para me manter paciente, para me manter na esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações a cada dia pelo Espírito Santo que nos é dado. Então vamos lá, o que nós temos que fazer primeiro? Escolher um horário. Qual horário que você tem escolhido? Escolher um local reservado e tranquilo, que pode ser no seu quarto, que pode ser no banheiro, que pode ser na cozinha. Qual local que você tem escolhido? E separar um texto da Bíblia, que nesse caso estamos considerando o Evangelho do dia, que a liturgia coloca pra gente. Então, se você ainda não se preparou, dá uma pausa no vídeo e prepara, pega a sua Bíblia, vai para um lugar, separa 15 minutos e fala assim: esse é o meu tempo com a palavra de Jesus. E aí nós vamos começar, reunidos que estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai os nossos corações, para que possamos experimentar toda a profundidade da palavra de Deus neste dia de hoje, na nossa vida. É a renovação carismática católica reunida em oração. Hoje, meus irmãos, é dia 26 de março, quinta-feira da quarta semana da quaresma. E o Evangelho de hoje vai fazer uma pergunta muito interessante. Quem é que vai ser testemunha de Jesus? É o Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos 31 a 47. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos 31 a 47, quem é que vai ser testemunha de Jesus? Primeiro momento, como temos visto, consiste na leitura do texto, para perceber o que o texto diz. Queria que você pegasse a Bíblia mesmo, para você perceber como é que esse texto é interessante. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, estas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz e nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou.
Vós prescrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que não tenhais vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que tendes em vós o amor de Deus. Vinde em nome do meu Pai, mas não me recebeis. Vim em nome do meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, havereis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai, a quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresseis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Feche os seus olhos um minutinho. Que confusão! Que confusão desse texto, pelo menos para mim, ao ler. A imagem é mesmo de uma confusão. E na primeira parte em que nós vamos tentar imaginar o que o texto diz, eu imagino assim, Jesus numa confusão com os judeus, numa briga. E os judeus querendo saber de Jesus, botando ele à prova, quem que dá testemunho de que Jesus é filho de Deus, e Jesus tendo que se defender naquela confusão. Vocês estão imaginando, falando, é aquilo, e Jesus lá no meio tentando se defender. Procurar testemunho daquilo que ele é. No contexto judaico, eles precisavam de pelo menos 2 testemunhas. E Jesus, aqui no Evangelho de hoje, nós vamos ler e reler, se você quiser pode reler, ele apresenta 3 testemunhas de que ele é o Filho de Deus. Pega o seu texto aí. Qual que é a primeira testemunha que Jesus faz? Apresenta. Está lá logo no versículo 33. A primeira testemunha de Jesus que ele coloca é João. João Batista. E aí nós vamos lembrar que João Batista falou de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista é lâmpada, fala aqui. Lâmpada que arde e ilumina. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês interrogaram e mataram a João, e João deu testemunho de mim. O segundo testemunho que Jesus dá, qual que é? Procura aí no texto. As obras que eu faço. As obras de Jesus dão testemunho de Jesus. Jesus passou fazendo bem e curando a todos. Se não visseis as obras, não crereis. As minhas obras falam de mim. Quantas pessoas até reconhecem as obras de Jesus? E o convite é para olhar para as obras de Jesus como um sinal da manifestação do Filho de Deus. E qual que é o terceiro testemunho que Jesus dá? Apresenta, testemunha que ele apresenta. Está lá no versículo 39. As Escrituras. João, as obras e as Escrituras. Toda a palavra de Deus dá testemunho de Jesus. Toda a Bíblia anuncia que Jesus é Filho de Deus e veio trazer a salvação.
Por isso é tão importante nesse tempo buscarmos nos alimentar da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, como temos feito aqui, mergulhar na palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus desabroche na nossa vida o testemunho de Jesus. E aí nós já passamos para o segundo momento, o que o texto me diz hoje. E a gente começa a olhar para a realidade de hoje e percebe que ainda hoje Jesus precisa de testemunhas. Ainda hoje tantos não conhecem Jesus e tantos que conhecem não reconhecem como Salvador. E a pergunta para a minha vida hoje é: como dar testemunho de Jesus? Eu sou João Batista. Eu sou chamado a experimentar na minha vida as obras de Jesus, para que eu possa sim experimentar e testemunhar. Quais obras Jesus tem feito na sua vida? Faça uma lista, pensa ontem. Que sinal Jesus te deu? E a palavra que nos alimenta nos aponta para Jesus. E aí nós vamos já encaminhando para o momento de oração. Pensando na sua vida, pensando na necessidade das pessoas. Pensando que você mesmo precisa experimentar as obras de Jesus para ser luz e lâmpada que arde e ilumina. A lâmpada que arde e ilumina é a palavra de Deus concreta na nossa vida. E por isso mesmo nós rezamos: Senhor Jesus, tantos precisam experimentar hoje que Tu és o Filho de Deus. Eu também quero experimentar hoje que Tu és o Filho de Deus vivo. Quero me tornar uma palavra viva, uma lâmpada que arde e ilumina. Manda Teu Espírito Santo, inflama o meu coração, os corações dos vossos fiéis. Dá-me a graça hoje de experimentar neste dia a força da Tua obra, a força da Tua palavra, a força da Tua luz, para que o mundo creia e seja transformado pela Tua obra de cura e de salvação. E aí nós vamos passando para o quarto momento de contemplação, de comunhão espiritual. E você realmente permite que o Espírito Santo sopre na sua alma palavras de envio, palavras de coragem, palavras de motivação, palavras de ordem, palavras de entusiasmo. Para que você seja hoje e que eu possa ser hoje um testemunha de Jesus, que vive, experimenta e transborda da graça de Deus na nossa vida. Quem sabe não fazemos a experiência hoje de partilhar nos comentários do vídeo que ação, que inspiração o Senhor te tocou, para que um possa ajudar a rezar com o outro. E assim vamos curtindo, compartilhando essa corrente de oração
com a Lexio Divina da Palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine com a sua luz divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.